A pandemia silenciosa. Compreendendo o impacto da solidão em 2025. Você já parou para pensar que talvez exista uma pandemia ainda mais perigosa do que muitas doenças físicas, mas que quase ninguém fala sobre ela? E se eu dissesse que milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo afetadas por algo invisível, algo que não aparece em exames de sangue, mas que corrói pouco a pouco a saúde mental, física e social da humanidade? Não estamos falando de um vírus nem de uma bactéria. A verdadeira pandemia silenciosa de 2025 é a solidão crônica. E antes que você pense, mas estar sozinho de vez em quando é normal? Saiba que a solidão de que estamos falando é muito diferente. Trata-se de uma sensação dolorosa de desconexão, de vazio, de não pertencimento, mesmo em meio a multidões ou atrás de milhares de curtidas nas redes sociais. Estatística chocante. Pesquisadores descobriram que viver em solidão crônica pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Sim, você ouviu certo. 15 cigarros. Isso significa que a falta de conexões humanas profundas não é apenas uma questão emocional ou psicológica, ela literalmente mata. Aumenta o risco de doenças cardíacas, enfraquece o sistema imunológico e pode reduzir significativamente a expectativa de vida. E o mais alarmante, enquanto todos olham para os perigos da má alimentação, do sedentarismo ou do tabagismo, essa epidemia da solidão cresce à sombra, silenciosa, muitas vezes ignorada, desmascarando a epidemia moderna. Mas por que estamos cada vez mais solitários, se vivemos na era mais conectada da história da humanidade? O aumento inesperado. Hoje, com um simples toque no celular, podemos conversar com alguém do outro lado do mundo. No entanto, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão desconectados. A conexão digital não é sinônimo de intimidade. Curtidas, emojis e mensagens rápidas não substituem um abraço, um olhar, uma conversa profunda olho no olho. Além da introversão. É importante deixar claro: solidão não é o mesmo que gostar de estar sozinho. Muitas pessoas são naturalmente mais reservadas, introvertidas e encontram prazer em momentos solitários. Isso é saudável. A solidão de que falamos aqui é diferente. É uma dor social. É quando a pessoa deseja se conectar, mas não consegue. É a sensação de estar invisível, de não pertencer a lugar nenhum. O sofrimento silencioso. Histórias se repetem. Jovens que passam horas rolando feeds, mas sentem que ninguém realmente os conhece. Idosos que vivem em bairros cheios de gente, mas passam dias sem trocar uma palavra significativa. Trabalhadores em home office que, mesmo em reuniões virtuais, nunca se sentem parte de uma equipe de verdade. Essas experiências individuais, embora silenciosas, compõem um quadro coletivo assustador. O custo tangível na saúde. A solidão não se limita ao campo emocional. Seu impacto vai muito além do que conseguimos imaginar. O impacto fisiológico. Estudos mostram que a solidão crônica aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, prejudicando o coração, os pulmões e até a função cerebral. Pessoas solitárias apresentam maior risco de hipertensão, diabetes e até Alzheimer. Saúde mental. A conexão entre solidão e doenças como ansiedade e depressão é direta. Quando a mente não encontra vínculos saudáveis, mergulha em pensamentos negativos repetitivos. O isolamento social ainda pode acelerar o declínio cognitivo, especialmente em idosos. O fardo social. Tudo isso gera uma pressão imensa sobre os sistemas de saúde. Mais consultas, mais internações, mais medicamentos. Mas o que poucos percebem é que, por trás desses números, está a ausência de algo muito simples: companhia, afeto, vínculo humano. Impulsionadores da desconexão em 2025. Se a solidão é tão devastadora, o que está impulsionando esse fenômeno? O paradoxo digital. As redes sociais nos dão uma falsa sensação de conexão.
Estamos cercados de notificações, mas vazios de relacionamentos significativos. Em vez de encontros presenciais, nos contentamos com interações rápidas, muitas vezes superficiais. Urbanização e isolamento. As grandes cidades oferecem oportunidades, mas também promovem o anonimato. Cada vez mais vivemos cercados por pessoas que sequer conhecemos. Condomínios trancados, transportes lotados, vidas apressadas. Tudo isso cria bolhas de isolamento dentro de aglomerações. Efeitos colaterais pós-pandemia. O mundo ainda sente as marcas dos lockdowns. O trabalho remoto, apesar de prático, reduziu encontros espontâneos. As habilidades sociais, especialmente em crianças e adolescentes, foram comprometidas. Muitos ainda não recuperaram a naturalidade de conversar, interagir e criar laços. Reconstruindo pontes. Soluções individuais. Mas nem tudo está perdido. A solidão pode ser combatida, e cada um de nós tem um papel nesse processo. Estratégias proativas de conexão. Ligue para aquele amigo que você não fala há meses. Marque um café presencial em vez de apenas mandar mensagens. Priorize qualidade sobre quantidade. É melhor ter poucos amigos verdadeiros do que dezenas de contatos superficiais. Engajamento comunitário. Participar de grupos locais, projetos voluntários ou clubes de interesse pode transformar vidas. O sentimento de pertencimento floresce quando encontramos pessoas com quem compartilhamos valores ou hobbies. Autocompaixão e ajuda profissional. Admitir que se sente solitário não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem. Buscar apoio psicológico ou terapêutico pode ser o primeiro passo para reconstruir a confiança em si e nos outros. Ação coletiva para um futuro conectado. Se a solidão é um problema coletivo, as soluções também devem ser. Políticas e planejamento urbano. Governos e cidades podem criar espaços públicos que incentivem interações, praças, parques, centros culturais, locais onde pessoas se encontrem de forma natural e orgânica. Bem-estar no trabalho. Empresas têm a responsabilidade de cultivar não apenas a produtividade, mas também a conexão humana. Programas de bem-estar, encontros presenciais e incentivo a interações fora do ambiente digital são fundamentais. Educação e conscientização. Imagine se, desde cedo, as crianças aprendessem a importância das habilidades socioemocionais: ouvir, compartilhar, cooperar. Uma sociedade que valoriza essas competências será muito menos vulnerável à epidemia da solidão. Reflexão final. Estamos em 2025, mas a questão não é apenas do presente, é do futuro. Se nada for feito, a solidão continuará corroendo a base da nossa sociedade, gerando doenças, conflitos e um vazio coletivo. Mas se olharmos para essa realidade agora, podemos transformar a forma como nos relacionamos. Podemos resgatar o valor da conversa cara a cara, da comunidade, do afeto genuíno. Então, deixo uma pergunta para você refletir. Quantas pessoas ao seu redor talvez estejam sofrendo em silêncio? E o que você pode fazer hoje para estender uma mão, um sorriso, uma palavra? Porque, no fim das contas, combater a pandemia silenciosa da solidão começa em pequenos gestos. E talvez o próximo gesto seja seu.